Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos entrar hoje no assunto de lesão celular, então nós vamos ver os mecanismos. Eu tenho a impressão de que essa é a aula mais complexa, porque tem um monte de conteúdo, um monte de coisa para entender. Tô até meio descabelado, segurando um cafezinho aqui, ó. Então pega seu cafezinho também e vem aprender comigo esse mundo de mecanismos de lesão celular, para que você possa compreender como todas as doenças acabam por funcionar no organismo e entender um pouquinho mais da patologia geral. Então fica comigo que eu vou te ensinar nessa aula um monte de coisa legal. Fala pessoal, então vamos para a aula de lesões celulares. Vamos relembrar alguns conceitos que são importantes. Primeiro é que nós vimos nas aulas anteriores que a célula está em equilíbrio com o meio extracelular, e esse equilíbrio define a saúde, e nós chamamos esse equilíbrio de homeostase, ou seja, a célula está vivendo ali no meio, fazendo as trocas que tem que fazer com o meio, recebendo os nutrientes da circulação, produzindo o que tem que produzir, cumprindo a sua função, a depender do tipo celular do qual estamos falando. Tudo bem até aí? Pois bem, nós vimos também que essa célula pode, em algum momento, entrar em contato com um estímulo nocivo. E esse estímulo varia de tipo, intensidade e duração. E é essa variação entre tipo, intensidade e duração do estímulo que define o tipo de resposta que a célula vai apresentar. Nós vimos, no primeiro momento, que a célula pode se adaptar. E essas adaptações são a hipertrofia, a atrofia, a hiperplasia, a metaplasia, são mudanças na morfologia da célula e, consequentemente, na sua função, para restabelecer o equilíbrio, retornar à homeostase e permanecer viva. Mas nós vimos, voltando a um tópico que eu acabei de dizer, que o estímulo pode variar de tipo, intensidade e duração. E a depender do tipo, intensidade e duração do estímulo, por exemplo, um estímulo que fez a célula sofrer atrofia, fez ela diminuir de tamanho porque ela não estava recebendo nutrientes de forma adequada, não estava recebendo oxigenação de forma adequada, esse estímulo persistiu. E a célula não conseguiu manter-se funcional. Então ela passa a sofrer lesão. E a lesão pode ser dividida em lesão reversível e irreversível. Quando nós falamos em lesão reversível, nós pensamos num processo de mudança celular, de sofrimento celular, que está passível ao retorno da normalidade se o estímulo for removido. Então a célula está sofrendo, ela mudou a sua forma, ela está ali tendo dificuldades para permanecer viva, mas se eu faço uma intervenção clínica e retiro esse estímulo, ela volta ao normal. E quando eu falo em lesão irreversível, significa morte celular, significa que o estímulo persistiu. Ele era reversível, mas ele persistiu por tanto tempo que se tornou reversível. Significa que a intensidade foi muito grande, ou o tipo do estímulo realmente não permite que a célula continue viva. Então aí nós falamos em morte celular. Quando nós falamos em morte celular, nós temos dois tipos ainda, a apoptose e a necrose. E isso é tópico do assunto morte celular, que é a próxima aula, mas nós temos que entender uma coisa sobre tudo isso que eu falei. É um processo dinâmico. Então eu tenho um estímulo nocivo acontecendo, levando as células a tentarem a adaptação, algumas começando a adaptação. Se o estímulo persiste, elas vão para a lesão. Se persiste ainda mais, elas vão para a lesão irreversível. Então tudo é dinâmico, está acontecendo muitas vezes ao mesmo tempo. Mas vamos voltar a um tópico também que já foi apresentado de maneira bem sucinta, que são as causas de lesão celular. Quais são as causas? Quais são os estímulos que fazem com que a célula possa sofrer lesão? Existem diversos. O primeiro que nós vamos abordar é a privação do oxigênio. A privação do oxigênio provavelmente é o estímulo de maior importância quando nós estamos falando da rotina clínica. Nós podemos chamar também de hipóxia, que é a diminuição do fornecimento de oxigênio para os tecidos, e ela pode ser causada por isquemia, uma obstrução vascular, isquemia, quando o sangue não está irrigando o tecido, perfundindo o tecido de forma adequada, anemia, quando eu não tenho células da série vermelha em quantidade adequada, hemorragias, quando eu tenho perca das células da série vermelha
e não consigo suprir o oxigênio do tecido, e disfunções cardiovasculares, onde tem uma diminuição do débito cardíaco e uma perfusão tecidual reduzida. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre a privação de oxigênio em alguns tópicos dessa apresentação, porque, sem sombra de dúvidas, esse é o tipo de lesão e suas consequências e desdobramentos são as mais importantes na rotina clínica. Além disso, eu posso ter lesão por agentes físicos, e aí quando eu falo em agentes físicos eu penso em temperatura, radiação, eletricidade, agentes químicos como álcool, drogas, herbicidas, agentes infecciosos, que são os vírus, bactérias, parasitas, fungos. As reações imunológicas, né? As reações imunológicas, num primeiro momento, são voltadas para proteger o organismo contra, por exemplo, os agentes infecciosos, mas o próprio processo de reação imunológica, como as inflamações, podem ganhar um caráter muito lesivo para o organismo e também necessitam de um manejo clínico. Esse é outro mecanismo de lesão celular muito importante na rotina clínica. Além disso, existem as doenças autoimunes, nas quais o corpo acaba por atacar os próprios componentes do corpo. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Os defeitos genéticos, e aí quando eu penso em defeitos genéticos, eu penso em malformações congênitas, mau funcionamento orgânico, danos no DNA que vão levar à produção de proteínas anormais e, consequentemente, manifestar formas e funções anormais. Outra questão importante na rotina clínica. E, por fim, os distúrbios nutricionais. Quando eu falo de distúrbios nutricionais, eu penso ou o excesso ou a falta de algum nutriente. Quais são as consequências do excesso e da falta de um nutriente? Muito possivelmente, eles estão relacionados com lesão celular, mas esse não é o nosso tópico. Aqui a gente pincela quais são as causas, mas todas as causas têm mecanismos. Então, como cada uma dessas causas causa lesão celular? Na verdade, não existe um mecanismo para cada uma, existem mecanismos em comum. Então, por exemplo, a privação de oxigênio vai impactar a célula, causar lesão na célula por diversos mecanismos. Então, existem um grupo de mecanismos, e quando nós entrarmos nesse assunto, vocês vão ver que nós estamos falando mais de uma biologia molecular, e aí talvez fique um pouco complexo, então quero chamar vocês para prestarem bastante atenção nesse momento, anotar. Se tiver alguma dúvida, é só mandar nos comentários que eu vou responder. Então vamos ver quais são esses mecanismos, né? Depressão de ATP, diminuição da quantidade de ATP na célula, dano mitocondrial, influxo de cálcio e perda da homeostasia do cálcio, acúmulo de radicais livres, defeito na permeabilidade das membranas e dano no DNA e as proteínas. Vamos entrar agora em cada um desses tópicos para que vocês possam entender de maneira mais adequada. Primeiro é a depressão de ATP. Quem que é o ATP? Vamos lembrar lá da bioquímica. O ATP, adenosina trifosfato, é a molécula de energia do organismo. Ela está relacionada com todas as atividades celulares e ela é necessitada para que a célula consiga cumprir com suas funções. Existem alguns mecanismos que causam essa diminuição de ATP. O principal deles é a isquemia. Voltando para a rotina clínica, onde a gente falou que a diminuição de oxigênio é o principal de todos os mecanismos de lesão celular, vamos entender que a isquemia, a diminuição do fornecimento de sangue para a célula, vai impactar a mitocôndria, porque a mitocôndria não vai receber oxigênio para conseguir fazer a fosforilação oxidativa e gerar ATP. Vamos lembrar de novo da bioquímica que o ATP é gerado dentro da célula de duas maneiras diferentes, pela glicólise e pela fosforilação oxidativa. A glicólise gera bem pouquinho ATP, uma quantidade de energia muito ínfima. É na fosforilação oxidativa que acontece dentro das mitocôndrias que se gera uma grande quantidade de ATP. Mas esse processo de fosforilação oxidativa precisa de moléculas de oxigênio. E se eu tenho uma isquemia e a célula não está recebendo oxigênio de maneira adequada, eu tenho uma diminuição na produção de ATP dentro da mitocôndria. A mitocôndria é como se fosse a usina nuclear da célula, é ela que gera energia. E ela é muito sensível a essas diminuições de oxigênio. Então, por isso, diminuições pequenas de oxigênio já levam a uma diminuição na produção de ATP. Então, se eu tenho uma diminuição da produção de ATP, eu vou ter diversos impactos, porque o ATP, como eu tinha dito, é necessário a diversas funções celulares. Mas eu posso pensar na ação do ATP na bomba de sódio e potássio e na bomba de cálcio.
Primeiro, quando eu penso numa falha da bomba de sódio e potássio, eu penso no aumento de água e de sódio no ambiente intracelular. E se eu penso em defeitos na bomba de cálcio, eu penso no aumento de cálcio no ambiente intracelular. Se eu tenho aumento de água e sódio, a célula começa a ficar tumefeita, inchada. Né? Por osmose, a célula vai ficando maior, e aí os ribossomos e as organelas também vão ficando maior. Inclusive, esse aumento do tamanho da célula, a célula ficar tumefeita, é um dos aspectos que nós vamos ver microscopicamente. No microscópio, nós vamos observar para conseguir entender que a célula está sofrendo lesão. Isso é assunto de degenerações celulares, que é outra aula, mas só para já citar para vocês. Além disso, quando eu tenho uma diminuição do ATP, a célula para e pensa, bom, preciso de energia. O que ela faz? Começa a fazer glicólise anaeróbica, porque ela não tem oxigênio. Então ela começa a fazer glicólise em condição de anaerobiose para gerar ATP, mas nós já vimos que esse mecanismo não consegue suprir a necessidade de ATP. Por quê? Porque é um mecanismo que gera uma quantidade menor de ATP. Então, com isso, a célula vai perdendo as suas reservas de glicogênio, porque vai gastando tentando produzir ATP. E, além disso, ela vai produzindo ácido lático. Essa glicólise anaeróbica costuma produzir um aumento na quantidade de ácido lático, e com o aumento na quantidade de ácido lático, começa a diminuir o pH da célula. Então, a célula com pH diminuído tem um impacto diverso em diversas proteínas celulares, enzimas. Além disso, se relaciona com a agregação da cromatina. Outro ponto importante da redução de ATP é o destacamento dos ribossomos. Longos tempos de redução de ATP impactam na maquinaria de produção proteica. Então, eles vão impactar direto no retículo endoplasmático. E esse impacto na estrutura da maquinaria de síntese proteica leva ao destacamento de ribossomos, com consequente diminuição da síntese de proteínas e deposição de lipídios. Tudo bem? Que é outro mecanismo, outro aspecto da lesão celular que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, esses são os mecanismos relacionados com a diminuição na quantidade de ATP. Outro mecanismo de lesão celular é o dano mitocondrial. Quais são os causadores do dano mitocondrial? Principalmente o influxo de cálcio. Então, se a gente notar, o primeiro mecanismo também tinha influxo de cálcio como consequência da diminuição de ATP pela depleção de oxigênio. Se nós pararmos para pensar, todos os mecanismos conversam entre si. Então, tudo no organismo é dinâmico. Não dá para pensar o que aconteceu com o indivíduo, ele está com dano mitocondrial. Provavelmente o indivíduo teve uma causa base de lesão e nós começamos a raciocinar em cima dessa causa base e conseguir entender quais são os mecanismos associados com as manifestações que ele desenvolveu, as manifestações patológicas. Então, o dano mitocondrial pode ser causado por um aumento da quantidade de cálcio livre, espécies reativas de oxigênio, que nós também podemos chamar de estresse oxidativo, e nós vamos entender um pouquinho mais no tópico de espécies reativas de oxigênio, peroxidação lipídica, que é a destruição desses lipídios aí por diversas moléculas, como as espécies reativas de oxigênio, então tudo conversa entre si. Então eu vou ter um dano mitocondrial, e esse dano mitocondrial, obviamente, vai impactar, no primeiro momento, a produção de ATP. Então nós começamos um processo de depressão de ATP. E aí, quando eu penso em dano mitocondrial, tem dois caminhos principais. O primeiro caminho é que entre uma membrana e outra, a mitocôndria é composta de uma membrana externa e de uma membrana interna. Entre as membranas, ela possui proteínas da família do citocromo C, as caspases, que são proteínas com potencial pró-apoptótico. A apoptose é o suicídio celular, a morte celular feita através de dentro, digamos assim, de dentro para fora. Então, se eu tenho o extravasamento dessas proteínas, eu posso ter morte celular por apoptose. Fica tranquilo que apoptose e necrose são conceitos que vão ser amplamente estudados ainda no decorrer dessa série de vídeos. Além disso, eu tenho perda do potencial de membrana. Quando eu tenho perda do potencial de membrana, eu tenho uma lesão ativa na mitocôndria, com diminuição da produção de ATP, e vai consequentemente levar a célula, ao longo do tempo, a sofrer necrose, que é outro tipo de morte celular.
Passando para outro mecanismo de lesão celular, eu tenho o influxo de cálcio. Então, o que acontece? O cálcio, ele normalmente dentro da célula está guardado dentro das mitocôndrias ou do retículo endoplasmático. Quando eu tenho alguns tipos de lesão, eu tenho extravasamento desse cálcio desses dois componentes. Vamos lembrar que no tópico anterior nós falamos de lesão mitocondrial. Então, possivelmente, essa lesão mitocondrial pode ter causado uma liberação de cálcio no citoplasma. E o cálcio vai perpetuar o problema indo na mitocôndria, causando diminuição de ATP. Vamos lembrar do outro tópico também, que o cálcio é um dos desencadeadores da lesão mitocondrial. Além disso, o cálcio ativa no citoplasma. Vamos lembrar que o local dele no citoplasma, que a quantidade do cálcio no citoplasma é muito pequena. Ele está armazenado em bolsinhas no retículo endoplasmático nas mitocôndrias. Quando ele sai em grandes quantidades no citoplasma, ele ativa um monte de enzimas. Então ele ativa ATPases. O que ATPases fazem? Diminui a quantidade de ATP. Ele ativa fosfolipases, que vão danificar membrana celular, destruindo os fosfolipídios, que são os componentes estruturais básicos das membranas. Proteases. As proteases vão lá no citoesqueleto destruir componentes do citoesqueleto, ou seja, diversas proteínas que são componentes estruturais básicos da célula, e endonucleases. Então ele vai lá no núcleo destruir os componentes nucleares. Então a gente consegue perceber que esse aumento do cálcio desperta um monte de enzima doida que começa a destruir a célula por completo. Um outro mecanismo extremamente importante é a lesão por radicais livres. E quem são os radicais livres? São moléculas com um ou mais elétrons não pareados na órbita externa. Então, basicamente, para explicar de uma forma didática, essas moléculas estão sempre buscando algo que está faltando nelas. E nessa busca desse elétron que está faltando nelas, elas reagem com diversas outras moléculas orgânicas e até inorgânicas, tirando elétrons. Então ela começa a danificar diversas outras moléculas. E tem um potencial de gerar um efeito em cadeia, porque uma vez que ela danifica uma molécula, essa molécula também se torna instável e passa a atuar como radical livre. Para nós aqui, da clínica, dos conhecimentos médicos, as moléculas mais importantes nesse sentido são as espécies reativas de oxigênio, que nós vamos ter a sigla EROS aqui para representar. O que são as espécies reativas de oxigênio? São radicais livres derivados de oxigênio, e eles são causadores do tal estresse oxidativo. Então, o que nós temos que saber sobre isso? Que existem aqui, eu trouxe os 4, o ânion superóxido, o peróxido de hidrogênio, o radical hidroxila e o peroxinitrito, são esses componentes dessas espécies reativas de oxigênio, e normalmente essas moléculas são produtos da fosforilação oxidativa. E a fosforilação oxidativa, se nós voltarmos aos tópicos iniciais dessa aula, é um processo bioquímico normal no qual a mitocôndria produz ATP. Então é a forma principal e primordial de geração de energia da célula para cumprir suas funções. Acontece que existe, durante a redução do oxigênio, a produção dessas substâncias, e elas vão ser removidas pelos sistemas antioxidantes naturais. Então, existem sistemas celulares que fazem a remoção do excesso dessas substâncias, e aí nós temos um equilíbrio. Elas são produzidas em pequena quantidade durante a fosforilação oxidativa, nas reações do oxigênio, e são removidas pelos sistemas antioxidantes naturais. Isso em condição normal. Acontece que eu posso ter um excesso dessas espécies reativas de oxigênio, o que é uma condição patológica. E esse excesso pode se dar tanto pelo excesso de produção, quanto pela falha nos mecanismos de remoção. Se eu pensar em excesso de produção, eu posso pensar na exposição à radiação, por exemplo, na inflamação, que busca essas substâncias para trabalhar como parte do processo inflamatório, para atuar, por exemplo, contra micro-organismos, mas que no longo prazo pode sair do controle. Certas substâncias químicas também resultam no estresse oxidativo, na produção excessiva dessas espécies reativas de oxigênio, e a reperfusão, que é um tópico que nós vamos ver
adiante. Além disso, existem alguns mecanismos relacionados com a transformação dessas moléculas de espécies reativas de oxigênio em moléculas neutras, como por exemplo a água e oxigênio, como por exemplo a superóxido dismutase, que é essa SOD, e a glutationa peroxidase. Ambas na mitocôndria conseguem converter essas substâncias instáveis em substâncias estáveis e funcionais. Outro mecanismo é o mecanismo através da catalase, isso já fora da mitocôndria, nos peroxissomos, mas se houver uma falha desses mecanismos, uma ausência desses mecanismos, e existem várias doenças, vários fatores que justamente atuam na diminuição desses mecanismos antioxidantes, e vou ter um excesso de estresse oxidativo e todas as consequências do estresse oxidativo. Quais são as consequências? Diversas. Como eu disse, essas moléculas reagem com diversas substâncias orgânicas e inorgânicas, então vou ter a oxidação dos ácidos graxos e proteínas, com consequente rompimento das membranas celulares, dano direto ao DNA, predispondo mutações, causando quebras. Então eu tenho inclusive a relação do estresse oxidativo com a transformação cancerígena e o envelhecimento, por exemplo. Então nós conseguimos perceber que os radicais livres não são brincadeira e são muito importantes na rotina clínica. Outro mecanismo muito importante para que nós entendamos lesão celular são os defeitos na permeabilidade de membranas. Então, quais são os principais causadores? Nós já vimos eles: o influxo excessivo de cálcio, a diminuição de oxigênio e o aumento de espécies reativas de oxigênio. Quando eu falo no influxo de cálcio, eu vou ter a produção de proteases e fosfolipases. Proteases vão lá causar lesão no citoesqueleto, como eu já tinha dito no tópico sobre cálcio. As fosfolipases vão lá nos fosfolipídios. E onde estão os fosfolipídios? Principalmente nas membranas. A diminuição de oxigênio vai levar à diminuição da produção de ATP, o que vai diminuir a síntese de fosfolipídios. Então já tem o fosfolipídio sendo degradado ali pelas fosfolipases, ele vai ter uma dificuldade na sua síntese por conta da diminuição de ATP, e por fim as espécies reativas de oxigênio, causando também dano na membrana através da peroxidação de lipídios. Então, uma vez que a membrana celular está instável, ela permite, por exemplo, o extravasamento de conteúdo intracelular. A célula começa a vazar, digamos assim. Além disso, ela começa a ter um desequilíbrio osmótico, começa a permitir um influxo de substâncias que também não eram para estar lá dentro. Então, sai o que tinha que ficar dentro, entra o que tinha que ficar fora. É como se perdesse o porteiro, que escolhesse quem que vai passar e quem não vai, para manter a homeostase, o equilíbrio. O porteiro foi embora, começa a acontecer um monte de coisa. E se eu pensar que não é só na membrana celular, mas é na membrana dos lisossomos, por exemplo, nas membranas intracelulares. Se eu pensar no lisossomo especificamente, eu tenho dentro dos lisossomos uma série de enzimas digestivas que tem que ficar guardada no lisossomo. Se a membrana do lisossomo começa a se desfazer, permitindo a passagem dessas enzimas, essas enzimas começam a digerir a célula por dentro. Então, os defeitos na permeabilidade de membrana são pontos cruciais, extremamente danosos para a vida celular e são muito importantes nos mecanismos de lesão. E por fim, nós temos os mecanismos de dano ao DNA e às proteínas. Os principais causadores desses mecanismos são a radiação, o estresse oxidativo, que a gente viu que vai lesionar o DNA, e substâncias tóxicas. Então, se a gente pensa no DNA, uma vez lesado, existem mecanismos que entram em ação para tentar corrigir. Se não é possível, eles levam a célula para a apoptose. E até levar a célula para a apoptose, que é a morte celular, é um mecanismo de defesa do organismo, para impedir que uma célula com DNA defeituoso continue a existir ou se propague. Só que todo esse tópico de dano ao DNA e proteínas mal dobradas, a gente vai entender um pouco mais, estudar mais sobre isso no tópico de morte celular, porque tudo isso se relaciona bem intrinsecamente com a apoptose e fica mais didático discuti-lo nesse tópico. Mas o que tem que se ter em mente é que esse é um dos mecanismos de lesão celular. Tá bem. Então a gente discutiu os mecanismos de lesão, só que existem acontecimentos ali nesses mecanismos que se relacionam com esses mecanismos, inclusive com diversos, que são os mais importantes quando nós falamos em ciências da saúde. O primeiro é a hipóxia e a isquemia. A hipóxia e a isquemia
antes de mais nada, precisam ser definidas, porque uma é diferente da outra e às vezes são usadas como sinônimo. Quando eu falo em isquemia, eu falo na diminuição do suprimento sanguíneo. Quando eu falo em hipóxia, eu falo na diminuição da disponibilidade de oxigênio. O que isso significa? Se eu tenho uma diminuição no fornecimento sanguíneo, pode ser por conta de um trombo, uma embolia, um tumor que está pressionando um vaso, não está deixando o sangue chegar no tecido, automaticamente eu vou ter hipóxia, porque se o sangue não está chegando, obviamente o oxigênio não está chegando. Mas toda isquemia causa hipóxia, mas nem toda hipóxia causa isquemia. Por quê? Se eu tenho um dano pulmonar, eu vou ter uma diminuição na quantidade de oxigênio disponível na circulação, uma queda da saturação, mas eu posso ter uma circulação preservada. Então eu tenho hipóxia, mas eu não tenho isquemia. Agora, se eu tiver isquemia arterial, eu vou ter hipóxia, entendeu? Então, na isquemia eu tenho vaso sanguíneo obstruído, o sangue não está chegando oxigênio, e além de não estar chegando oxigênio, não está chegando nutriente nenhum, como a glicose, por exemplo. Então, não tenho nutrientes. Na hipóxia, eu só não tenho oxigênio. Toda isquemia causa hipóxia, isquemia arterial causa hipóxia, mas nem toda hipóxia está relacionada com isquemia. É um ponto muito importante. Pois bem, aqui eu vou passar brevemente, mas é para que vocês entendam de forma didática a importância dessa lesão por hipóxia e isquemia. Se eu tenho isquemia, hipóxia, eu vou ter diminuição de ATP porque eu não tenho oxigênio. Então nós vamos voltar lá para aquele primeiro tópico, a depressão de ATP, com com falha na bomba de sódio e potássio, tumefação dos constituintes celulares, ruptura de membrana e morte. Esse mecanismo é um mecanismo relacionado a diversas doenças de extrema importância. Então, toda doença que causa uma isquemia está relacionada com esse mecanismo na clínica. Então, trombose, embolia, ou um dano vascular, um trauma com hemorragia. Quando você tem um trauma muito grande, você tem hemorragia, o sangue não chega ao tecido. E também, por exemplo, uma anemia severa. Então, quadros clínicos se relacionam muito com esse tipo de lesão por hipóxia e isquemia, e aí nós voltamos para o mecanismo dessa lesão, que é a depressão de ATP, mas também o dano mitocondrial. Então é muito importante ter em mente que de tudo que eu falei, talvez o mais importante seja entender como a hipóxia e a isquemia trabalham na célula causando lesão. São os únicos mecanismos? Não. Existem dois mecanismos também muito importantes na rotina clínica, que é a lesão por isquemia, então a mesma coisa, isquemia e reperfusão, e a lesão química. A lesão química, ela é muito particular à substância química da qual nós estamos falando, e talvez esse seja um tópico para uma série de vídeos de toxicopatologia. Então a gente vai, nesse primeiro momento, descartá-la para não encher com muito conteúdo, que às vezes não vai ser necessário nesse momento, e vamos focar um pouquinho na lesão por isquemia e perfusão, por mais que nós também só vamos dar uma pincelada por cima. Então, o que é lesão por isquemia e reperfusão? Nós já aprendemos o que é isquemia. O sangue não está perfundindo o tecido de forma adequada. Então, tive isquemia, vamos lembrar que a diminuição de oxigênio é um dos causadores de lesão mitocondrial. Então, tive isquemia, a célula está sofrendo, quase morrendo, produzindo pouco ATP, a mitocôndria está sofrendo, e aí de repente eu faço a reperfusão. O que isso significa? Eu consigo fazer o sangue voltar para esse tecido, o que é muito bom, né? Então, se a gente pensar na rotina clínica, o principal exemplo disso na medicina humana é a isquemia do músculo cardíaco causado por obstrução coronariana. A pessoa vai fazer uma angioplastia, abrir o vaso e o sangue vai voltar a circular e vai voltar para o tecido. E final feliz. Só que nem tanto, porque a própria reperfusão se torna um causador de dano importante. Quando acontece a reperfusão, isso de maneira bem resumida, viu, pessoal? Explode a quantidade de espécies reativas de oxigênio. E nós lembramos que essas espécies reativas de oxigênio são moléculas extremamente instáveis que se debatem ali com todas as estruturas celulares, com tudo que tem dentro da célula. Então isso é muito perigoso. Por que isso acontece? Bom, eu tenho uma célula que já está sofrendo e uma mitocôndria que está meio machucada. Então quando eu jogo muito oxigênio de uma vez, ela não é tão eficiente nessa produção de ATP e nessa transformação do oxigênio, ela começa a produzir mais espécies reativas de oxigênio, e além disso eu tenho todo um processo inflamatório associado. Então tem um boom
de espécies reativas de oxigênio e um boom de dano celular, que pode ser até mais catastrófico do que a isquemia. E aí existe todo um manejo clínico, todo um estudo, toda uma observação do quadro individual de cada paciente para que se tome as melhores medidas em relação a esse processo. Mas existem outros diversos pormenores relacionados ao dano por isquemia e reperfusão, como por exemplo no transplante de órgãos, e eu não vou falar muito aqui para não ficar muito extenso. Mas existe um ponto importante para nós concluirmos essa apresentação. Qual que é o ponto de irreversibilidade? Ou seja, qual é o ponto onde a célula fala, peraí, daqui não dá mais para voltar ao normal, aqui a célula vai morrer. A gente não tem ainda total conhecimento disso, mas nós sabemos de 2 pontos muito importantes, que são a disfunção mitocondrial irreversível. Vamos lembrar que a mitocôndria é a usina celular, geradora de energia. A partir do momento que ela está tão lesionada que restabelecer o quadro de normalidade, retirando o estímulo nocivo, não vai fazer ela voltar ao normal, eu tenho uma lesão irreversível. E outro ponto é a disfunção nas membranas. A partir do momento que eu tenho ruptura das membranas, uma lesão nas membranas significativa, como por exemplo a ruptura das membranas lisossômicas e o extravasamento das enzimas lisossômicas, eu vou ter uma lesão irreversível, porque a partir desse momento a célula não consegue mais se restabelecer. E aí eu vou ter morte celular essa que inclusive é o assunto da nossa próxima aula. E aí, pessoal, entendeu tudo? Não? Ainda bem que você pode ver o vídeo de novo, anotar tudo direitinho e perguntar para mim. Deixa seu comentário que eu vou te responder. Mas não esquece também de deixar sua curtida, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Tudo isso é muito importante para que nós possamos continuar com esse projeto de ensinar. Esse é o objetivo, ensinar. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.